Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre um autor muito importante, tanto dentro da teologia quanto da filosofia ocidental, que é Santo Tomás de Aquino, e vou falar a respeito de uma obra específica sua, que é o Compêndio de Teologia. Tá? Tentando contextualizar um pouco, Santo Tomás estava ali localizado no período que a filosofia se chama escolástica, tá? Que é na Idade Média. Santo Tomás viveu ali entre 1225 e 1274, então, ele está na Idade Média. Tá? A escolástica foi o ápice da filosofia ocidental, bem como da teologia católica. Ela veio após o período da patrística, em que foi um período muito rico e que teve como principal nome Santo Agostinho. Então, digamos assim que a escolástica é uma evolução da patrística. Enquanto a maior influência que havia na patrística eram os neoplatônicos, a escolástica, a maior influência em específico de Santo Tomás, foi Aristóteles. Tá? Então, é um período bem mais complexo dentro da filosofia. Tá? Então, Santo Tomás ele escreveu aproximadamente 130 obras, algumas delas gigantescas, outras eram questões disputadas, que são livros menores, mas, ou seja, ele foi um escritor muito prolixo. Tá? Cada uma dessas principais obras, que eu vou citar as principais sumas, que seriam a Suma Teológica, que é acreditada como a sua obra magna, a Suma contra os Gentios e o Compêndio, que foi escrito em forma de sumas, né? Cada um dentro do seu estilo e dentro do seu objetivo. A Suma Teológica, que é a maior de todas, ela é uma obra que, como o compêndio ela é uma obra inacabada, a Suma Teológica foi escrita para os iniciantes no estudo da filosofia e da teologia. Tá? A intenção da Suma contra os Gentios, ela foi escrita com a intenção apologética. Ela foi, durante um período, havia muitas questões e havia muitas indagações acerca da fé cristã. Então, Santo Tomás ele tem um trecho logo no início da Suma contra os Gentios, que inclusive eu já li em um dos meus outros vídeos. Ele fala claramente, com os judeus eu uso do Antigo Testamento, com fulano eu uso de tal obra, com os muçulmanos. E agora aqueles que não aceitam nenhuma desses escritos como autoridade. Então, eu escrevo essa obra com fim apologético, usando simplesmente a razão, e através da razão nós chegamos à conclusão lógica e conseguimos defender a fé racionalmente. Esse era o interesse. E ela foi escrita a pedido de Raimundo Forte. Então, ela tinha essa intenção apologética, ou seja, Suma Teológica ela tinha a intenção de dar uma introdução aos estudantes universitários que tinham a intenção de cursar teologia, filosofia, que eram matérias ensinadas juntos. A Suma contra os Gentios, ela tinha a intenção de defesa da fé. E o compêndio que eu tenho, que é esse aqui, da tradução da editora Concreta, a intenção dele é um pouco diferente. Ela era uma intenção de fazer a exposição da fé cristã baseada nas virtudes teologais, a fé, esperança e caridade. E lembrando que ela é uma obra também, como a Suma Teológica, ela é uma obra inacabada. Dessas três obras escritas em formatos de sumas, a acabada é a Suma contra os Gentios. Então, ela faz essa exposição, que seria a exposição da fé cristã baseada nas três virtudes teologais. Certo? Então, dando continuidade, o formato das sumas
elas são bem interessantes. Por quê? Se você pegar a Suma contra os Gentios, ela é escrita com esse fim apologético, demonstrando questões e deduções. A Suma teológica, ela é feita com base em questões disputadas. O que é uma questão disputada? Levanta-se uma questão, por exemplo, ele começa falando a respeito da intenção da obra, se é necessária a obra, da necessidade da obra, assim que ele começa a Suma teológica. Então, e aí ele começa a pôr, por que a necessidade dessa obra? Se a filosofia é o ápice, se Deus existe, se é possível chegar, se Deus é evidente em si mesmo. Então ela começa, essas questões disputadas, ele traz ali no seu início, ele vai dividindo ela nos capítulos, então ele traz o parecer daqueles, vamos supor, Deus é evidente em si mesmo? Aí ele põe, parece que sim. Ele começa falando o contrário daquilo que ele pensa. Mas aí ele põe a opinião daqueles que falam que parece que sim, que Deus é evidente em si mesmo. Aí ele vem com sede contra, que é um dito de autoridade que contrapõe, ou seja, Deus não é evidente em si mesmo. Aí depois ele põe a solução da questão disputada, ou seja, o parecer dele, e depois ele responde sistematicamente, ele refuta aqueles argumentos que dizem que Deus seria evidente em si mesmo. Ou seja, é uma obra sistemática de grande minúcia e de grande profundidade. E aí é uma obra de mais de 4.000 páginas. A Suma contra os Gentios já é uma obra mais sucinta, e o compêndio, que também é escrito em forma de sumas, ele vem da seguinte forma: ele apresenta um tema, e depois ele vem verificando a tese, e depois ele chega à conclusão geral dessa tese. Ou seja, ele não traz sede contra, ele não traz aquelas opiniões que são contrárias, ou seja, como eu disse, o compêndio de teologia ele foi escrito para aqueles que já são cristãos. Então, ele faz essa exposição, o que torna o compêndio de teologia uma obra mais curta do que a Suma contra os Gentios e a Suma teológica, que é a maior dessas obras. Tá? Então, ele traz esse formato. E sempre, como eu disse, da conclusão, ele já parte para um próximo capítulo. Aí das conclusões anteriores, ele parte para um próximo capítulo. Da conclusão dos anteriores, ele vai partindo e vai dando sequência naquilo, naquele assunto que ele está discutindo. Então, especificamente com relação a essa obra, essa é uma tradução do professor Carlos Nogué, que eu acredito que seja a maior autoridade acerca do tema, e feita pela Editora Concreta. Então, ela é uma edição bilíngue. Então você pode aí, em caso de dúvida, recorrer ao texto original. Então eu gostaria aqui de fazer uma leitura, só para vocês terem um gostinho do que é a obra de Santo Tomás, pegando uma questão aqui sobre se Deus é, porque nós não devemos dizer Deus existe, nós devemos dizer porque dizer existir quer dizer que provém de alguma coisa. Tanto que Moisés, quando é inquirido ao faraó, e Moisés comenta, e se o faraó perguntou quem me enviou? Então ele fala assim, diga que quem te enviou é o eu sou. Então Deus é, Deus não existe. Eu vou então ler aqui o capítulo 3, na página 75, Deus é. Acerca da unidade da essência divina, com efeito, o que primeiro deve crer-se é que Deus é. O que é conspícuo pela razão. Vemos sem dúvida que todas as coisas que se movem são movidas por outras, as inferiores pelas superiores, como os elementos pelos corpos celestes. Entre os elementos, ademais, o que é mais forte move o que é mais débil. E também, entre os corpos celestes dos superiores,
agem sobre os inferiores, mas é impossível que isto proceda ao infinito. Como, com efeito, tudo o que é movido por outro é como instrumento do primeiro motor. Todos os que movem, se não houver primeiro motor, serão instrumentos. Se, porém, se procede ao infinito nos motores, nos movidos, é necessário que não haja primeiro motor. Logo, todos os infinitos motores e todos os infinitos movidos serão instrumentos, mas é ridículo até entre os indoutos pôr os instrumentos a mover-se sem um agente principal. Isto é semelhante, com efeito, a alguém pôr para a fabricação de uma arca ou de um leito uma serra e um machado sem carpinteiro que os opere. É necessário, portanto, haver primeiro motor que seja o supremo de todos, e a este dizemo-lo Deus. Então, nota-se já a profundidade daquilo que está escrito e o quão profundo é o vocabulário e os termos utilizados. Aí, dando sequência, por exemplo, ele diz, o capítulo 4 já é Deus é imóvel. Então, ele começa Deus é, depois Deus é imóvel, e ele vai dando sequência. Se ele é imóvel, logo ele é eterno. É necessário que seja por si. Ou seja, nós temos uma obra de extrema profundidade e que vai, ainda que você não seja um cristão, se você se dispor a lê-la, vai te trazer um grande aprofundamento, não só filosófico, mas vai te trazer um grande aprofundamento de vocabulário, de lógica. Ou seja, Santo Tomás é simplesmente... nós somos incapazes de expressar verbalmente aquilo que Santo Tomás era na parte da teologia e filosofia. Dentre os seres humanos viventes, acredito que o maior filósofo de todos os tempos. Então tá aqui, espero que vocês tenham gostado, comentem, curtam se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.